Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de quarta-feira, Poesia dos Imortais. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, a cidade das flores. Hoje, 23 de junho de 2021, estamos em pleno inverno, está uma noite muito gostosa, muito agradável, 20 horas, nós vamos saudando os amigos que estão conosco. Boa noite, Cida, boa noite, Sueli, Eudócia, Arnaldo, todos os amigos que vão chegando para o nosso encontro. Poesia dos Imortais. E nós, para entrarmos mais ainda nesse clima espiritual, nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Márcia, que bom, que saudade. Há um tempinho já que a gente não estava juntos nessa mesma sintonia. Nós abrimos aqui na mensagem número 3 do livro Vinha de Luz, o necessário. Essa passagem se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 41. É uma fala de Jesus, mas uma só coisa é necessária. Mas uma só coisa é necessária. Jesus. Lucas, capítulo 10, versículos 41. Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhe o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, amealharás enorme fortuna, improvisarás pomposos discursos, organizarás grande movimento, experimentarás muitas dores, exaltarás o direito. É provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade. Uma só coisa é necessária, asseverou o Mestre. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar ante os desígnios do Todo-Poderoso uma atitude adequada. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem número 3, que vem através de Jesus. O necessário, mas uma só coisa é necessária. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade, estarmos reunidos e convidamos aos poetas da imortalidade para estarem conosco, que possamos juntos beber dessa fonte, dessas mensagens tão belas e tão profundas, que calam no fundo das nossas almas. E nessa noite te pedimos, Senhor, que nos ajude para que possamos compreender o que realmente
é necessário em nossas vidas. Ser conosco, Senhor. Que bom estamos juntos. Boa noite, Fátima, os amigos aqui conosco. Mais um encontro, Poesia dos Imortais. E eu gosto, de vez em quando, de lembrar, para aqueles que estão nos acompanhando, nós selecionamos para nosso encontro das quartas-feiras, Poesia dos Imortais. Nós estamos vendo o livro Parnaso de Além-Túmulo, a primeira obra que veio através do nosso venerável Francisco Cândido Xavier, aquele jovem de apenas 21 anos, em contato com esses. Pelo Facebook está havendo um pequeno travamento. Vamos torcer que continue tudo tranquilo, porque ontem também tivemos um probleminha. Mas estamos aqui. E nós começamos o livro Poesia dos Imortais. Todas as semanas a gente lia um pedacinho da introdução, terminamos a introdução, trouxemos a palavra do nosso querido Francisco Cândido Xavier, palavras minhas. A semana passada terminamos o que ele nos trouxe, explicando como que o livro chegou até ele. E nós hoje vamos dar continuidade. Nós vamos hoje trazer o poeta Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. E a poesia A Minha Terra. A Minha Terra. Mas antes, nós vamos fazer esse introito do Parnaso de Além-Túmulo, quando quem faz esse introito é o espírito, agora já espírito, Humberto de Campos. Humberto de Campos, grande escritor. Humberto de Campos Veras, escritor brasileiro, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu, Humberto de Campos, em Miritiba, hoje Humberto de Campos, no Maranhão. Ele nasceu, Humberto de Campos, em 1886, século XIX, e desencarnou no Rio de Janeiro em 1934. Quando ele faz, temos que compreender, quando ele faz esse introito para o livro Parnaso de Além-Túmulo, não foi para a primeira edição, foi para uma edição mais adiante, porque ele desencarna em 1934. E o livro Parnaso de Além-Túmulo, lembrando que Chico Xavier, ele nasceu em 1910 e ele tinha 21 anos, 1931, quando teve a primeira edição. E quando teve a primeira edição, o Humberto de Campos ainda estava encarnado, ele desencarnou em 1934, mas ele vem dizendo, ou melhor, falando um pouco ainda sobre Humberto de Campos, foi jornalista, foi deputado, teve uma vasta literatura quando aqui estava, uma vasta produção literária aqui encarnado, e depois de desencarnado, ele começou a trazer mensagens através de Chico Xavier, e muitos acreditam, saibam e conheçam essa história. Ele depois muda o nome, passa a assinar Irmão X, para evitar problemas que estavam acontecendo, processos da família dele contra o Chico. Mas, já liberto dos liames da carne, desencarnado, 2 anos só depois, ele passou a valer-se das faculdades mediúnicas do Chico. E ele ditou 12 livros, através de Chico Xavier.
mas ele faz um introito que nós vamos ver aos pouquinhos agora, o que Humberto de Campos vai falar, comentar sobre o livro Parnaso de Além Túmulo. Mas nós vamos trazer agora o poeta que será Casimiro de Abreu, poeta muito conhecido. Casimiro de Abreu, um poeta fluminense. Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro. Ele desencarnou em 18 de outubro de 1860, desencarnou no século XIX, com apenas 21 anos de idade, muito jovem, mas deixou a sua marca, deixou o seu legado. Nós vamos à poesia de Casimiro de Abreu, A Minha Terra. Que terno sonho dourado das minhas horas fagueiras, no recanto das palmeiras do meu querido Brasil. A vida era um dia lindo, num vergel cheio de flores, cheio de aroma e esplendores, sob um céu primaveril. A infância, um lago tranquilo, onde começa a existência, onde os cisnes da inocência bebem o néctar do amor. A mocidade era um hino de melodias suaves, formadas de trinos de aves e de perfumes de flor. O dia, manhã ridente, numa canção de alvorada. A noite, toda estrelada. Após o doce arrebol, e na paisagem querida, os ramos das laranjeiras e das frondosas mangueiras, douradas à luz do sol. Oh, que clarão dentro d'alma, constantemente cismando, o pensamento sonhando e o coração a cantar na delicada harmonia que nascia da beleza, do verde da natureza, do verde do lindo mar. Oh, que poema a existência de infância e de mocidade, de ternura e de saudade, de tristeza e de prazer, igual a um canto sublime, como a estrofe inspirada na noite e na madrugada, na tarde e no amanhecer. De tudo me lembro, e quanto a transparência dos lagos, as carícias, os afagos e os beijos de minha mãe, do estrino dos pintacilgos, da melodia das fontes, as nuvens nos horizontes, perdidos no azul do além. Quando eu cruzava as campinas, sem sombras de sofrimento, descalço, com peito ao vento, num tempo doce e feliz. Os pessegueiros floridos, as frondes cheias de amora,
o manto de luz da aurora, os pios das juritis. Se a morte aniquila o corpo, não aniquila a lembrança, jamais se extingue a esperança, nunca se extingue o sonhar. É a minha terra querida, recortada de palmeiras. Espero, em horas fagueiras, um dia poder voltar. Linda, linda poesia de Casimiro. Vamos procurar, entrando nesse clima desse poeta, com essas palavras tão doces e com tanto sentimento, a terra que ele amava. Vamos compreender melhor algumas palavras. A minha terra, que terno sonho dourado, que terno sentimentos afetuosos, brandura, suavidade, das minhas horas fagueiras, das minhas horas agradáveis, alegre, contente, num vergel cheio de flores, num pomar, num terreno, uma área cultivada de árvores frutíferas, num vergel cheio de flores. A infância, um lago tranquilo, onde os cisnes da inocência, os cisnes, todos conhecemos, é uma ave, mas ela também, no sentido figurado, se refere a um poeta, a um músico, a um orador. Formadas de trinos de aves, gorjeio, canto das aves. O dia, manhã ridente, que sorri, risonho, sorridente, alegre, agradável. O dia, manhã ridente, manhã era agradável, numa canção de alvorada, ao raiar do dia, numa canção ao raiar do dia, após o doce arrebol, após o doce arrebol. Arrebol é uma cor avermelhada do nascer ou do pôr do sol. Após o doce arrebol. Oh, que clarão dentro d'alma, constantemente cismando, devaneando, remoendo, insistindo em fazer algo. Oh, que poema! A existência, igual a um canto sublime, como uma estrofe inspirada, como uma estrofe, como um texto poético, na noite e na madrugada, na tarde e no amanhecer. De tudo me lembro, e quanto! A transparência dos lagos, as carícias, os afagos e os beijos de minha mãe. Quando eu cruzava as campinas, um campo extenso, sem povoações, sem árvores. Quando eu cruzava as campinas, os pessegueiros floridos, as frondes cheias de amora, a ramagem, os ramos de árvore, cheias de amora, os pios das juritis. Juritis são aves
que tem no Peru, na Bolívia, na Argentina e nas matas de quase todo o Brasil. Os juritis têm as penas de cor marrom tirante a vermelhos. Se a morte aniquila o corpo, não aniquila a lembrança. Nunca se extingue o sonhar. E a minha terra querida, recortada de palmeiras, espero, em horas fagueiras, um dia poder voltar. Espero em horas fagueiras, em horas agradáveis, calmas, serenas, favoráveis. Um dia poder voltar. Casimiro de Abreu, a minha terra. Nós vemos aqui, e muitos acreditam, conhecem um poema dele muito famoso, Meus 8 anos, quando ele estava encarnado. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Esse poema. Agora, poeta no mundo espiritual, Casimiro de Abreu, a minha terra. Ele também com tanto sentimento, ele recorda agora as horas felizes, os dias felizes da sua infância, da sua mocidade, as palmeiras, o mar, o beijo que a mãe o afagava e o beijava. E ele tem o sonho e a esperança, porque ele diz que a morte não tira as lembranças de um dia poder voltar à terra, ao Brasil, a terra que ele amou tanto, quando aqui encarnado, numa encarnação curta, 21 anos apenas. Mas ele, com tanto sentimento, ele fala daquela terra onde ele foi feliz e que tem a esperança de reencarnar novamente, quem sabe, na mesma família. E nós ficamos pensando, Casimiro de Abreu, ele reencarnou como todos nós reencarnamos. E nós ficamos imaginando como que foi esse processo. Porque Casimiro de Abreu, nós vamos rapidamente falar um pouquinho sobre ele. Ele nasceu em 1839 e desencarnou em 1860. Como nós dissemos, autor desse poema, Meus 8 anos, um dos poemas mais populares da literatura brasileira. Quando foi em 1853, ele foi para Lisboa e lá ele escreveu seu único livro, Primaveras. Mas ele nasceu em Barra de São João, estado do Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1839, era filho de um rico comerciante português, José Joaquim Marques de Abreu, e de uma brasileira, Luísa Joaquina das Neves. Passou a infância dele na Fazenda da Prata, no atual município de Silva Jardim, que pertence ao estado do Rio de Janeiro, e com 9 anos ele foi estudar numa cidade chamada Nova Friburgo, em 1848, uma cidade que nós gostávamos muito de visitar. Chegamos a ter um sítio nessa cidade serrana. E dali, desde cedo, Casimiro de Abreu, ele despertou interesse pela literatura. E ele divergia de seu pai, que queria o quê? Que o filho seguisse a carreira de comerciante. E vem o exílio para Casimiro. No dia 13 de novembro de 1853, por ele não se adaptar ao trabalho
no comércio do pai, no Rio de Janeiro, ele foi enviado para Lisboa a fim de completar ali a prática comercial. Pai austero achava que lá ele perderia as tendências literárias. Casimiro tinha 14 anos. Ele viveu ali 4 anos em Portugal. Esqueceu? Não, ao contrário. Ali ele iniciou a sua carreira literária e escreveu a maior parte dos seus poemas. No dia 18 de janeiro de 1856, ele escreveu uma peça, Camões e o Jaú, que foi encenada no Teatro Dom Fernando, em Lisboa. Ele tinha 17 anos e a peça foi recebida com aplausos pela imprensa portuguesa. Quando foi 11 de julho de 1857, Casimiro volta ao Rio de Janeiro, a saúde abalada pela tuberculose, e ele vai para Indaiaçu, que era a fazenda da família, às margens do Rio São João. Ele estava com 18 anos. Ficou ali um mês de repouso, depois ele volta, constrangido, ao comércio do pai, que insistia em torná-lo comerciante. Mas não era o caminho dele, não era o caminho dele. Quando foi em 1860, ele fica noivo de Joaquina Alvarenga Silva Peixoto. Em abril, volta novamente para Indaiaçu, onde o pai se encontrava muito doente. Ele estava com 21 anos. O pai morre. A doença dele também se agrava. Ele vai para Friburgo, região serrana, inclusive tinha lá hospital para os tuberculosos em Friburgo, com a expectativa de curar a doença. Mas faleceu, com apenas 21 anos de idade, na fazenda, em Indaiaçu, no dia 18 de outubro de 1860. Ele escreveu pouco, viveu pouco, mas tornou-se um dos maiores poetas românticos e um dos mais populares do Brasil. E nós ficamos pensando que poderíamos falar com relação ao poema, com relação ao poeta, Minha Terra. Quais os pontos em comuns entre o poeta, entre o Evangelho, entre Jesus, entre o Espiritismo, entre Kardec? Ficamos pensando, porque todos nós reencarnamos. Como que funciona isso? O espírito pode escolher o lugar onde irá reencarnar? Quando? Onde? Há um planejamento reencarnatório? A família? Ele que tinha tanto desejo de poder voltar novamente à terra onde ele já havia reencarnado. E quando nós vamos lendo as obras espíritas, as obras de André Luiz, nós vamos tomando esse conhecimento, sabemos que há um planejamento reencarnatório no mundo espiritual. No intervalo entre as reencarnações, em geral, o espírito imortal, que tem o seu livre-arbítrio, ele escolhe o gênero de provas que ele vai passar na próxima experiência. Ele vai, de acordo com suas condições, vai tomar suas decisões, analisar, avaliar, sempre com o auxílio dos amigos espirituais, dos orientadores, a família, o lugar aonde ele irá reencarnar, as pessoas com quem ele precisa estar para poder trabalhar, burilar e caminhar, sempre com essa intenção do espírito imortal. E nós lembramos Jesus. Jesus também encarnou aqui na Terra. Mas quando Jesus encarnou na Terra,
ele já era um espírito puro. Ele não reencarnou. Quando ele veio para a Terra, já era um espírito puro. Ele veio em missão, somente por uma missão, a maior missão, o maior missionário que o planeta recebeu. Casimiro nasceu no Brasil, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no século XIX. Jesus nasceu em Belém, cidade da Judéia. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, provavelmente, ele nasceu 6 anos antes da era cristã. 6 anos antes, porque nós sabemos, esse calendário ele foi criado muito depois, então há dificuldade de se saber a data precisa. Mas foi filho de José e Maria. Ele nasceu, Jesus nasceu no reinado do rei Herodes Antipas. E esse reinado desse rei acabou no ano 4, antes da era cristã. Por isso, pelas contas, os historiadores acreditam que, na realidade, Jesus nasceu 6 anos antes do que a gente costuma dizer. E, nesse período, Roma dominava a Palestina. Jesus também vai para o exílio, como Casimiro, que sai da sua terra natal e vai para Portugal. Jesus também foi levado pela família para o Egito. Em seguida, quando os anjos aparecem a José e diz: podem voltar, porque o menino já não corre mais perigo de vida, ele vem morar em Nazaré, na Galileia. Mateus relata no Evangelho que essa fuga para o Egito foi para escapar daquela sentença de morte anunciada por Herodes, com medo, achando que aquele que havia nascido iria destroná-lo. Mas ele foi destronado não por Jesus, porque ele desencarna muito antes. E a infância e a juventude de Jesus foi passada em Nazaré, na Galileia. Lucas, o evangelista, ele conta aquele episódio muito conhecido, quando Jesus tinha 12 anos, viaja com os pais de Nazaré até Jerusalém, e lá eles encontram Jesus, num determinado momento, no templo, discutindo com os sacerdotes. Nós percebemos o que? São espíritos que já vêm para fazer a diferença. Apenas 12 anos. O evangelista Lucas retrata que todos que o ouviam se admiravam com a sua inteligência. Segundo relatos, Jesus também teve o seu planejamento reencarnatório, cerca de 4.000 anos de planejamento para que Jesus viesse à Terra. O local, tudo foi muito bem analisado, tudo muito bem escolhido. Dentro da programação de Deus, nada é por acaso. E aí nós lembramos Hippolyte Léon, Denisard Rivaio. Hippolyte, o nosso Allan Kardec. Houve um planejamento também reencarnatório? Sim, com certeza. Esse planejamento se deu e vem relatado no livro A Caminho da Luz, 100 anos antes da reencarnação de Hippolyte, também no século XIX, outubro de 1804, 100 anos antes, já havia uma programação espiritual para
o nascimento de Hippolyte, o local onde ele iria reencarnar, a família, qual o objetivo, qual a proposta, qual a missão que ele tinha. A infância de Hippolyte, a cidade onde ele nasceu e também o exílio. Hippolyte Léon Denis Rivaio também precisou sair da sua própria terra, da França. Ele nasce em Lyon e ele sai da sua cidade, sai do seu país e vai para a Suíça com apenas 11 anos. E ali ele passa do seu início de pré-adolescente até o início da sua juventude, preparando-se para cumprir a sua missão. Ele não sabia, naquele momento, que ele tinha uma grande missão, mas ele, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que nasceu em Lyon, mas passou toda a sua infância aonde era a propriedade da sua família, que era na região de Bourg-en-Bresse. Ali ele permanece até dezembro de 1815, quando com 11 anos ele vai para o Instituto Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. E ali ele fica durante alguns anos, até retornar como um grande professor que ele foi. E nós ficamos fazendo essa viagem, imaginando. Cada um de nós temos uma proposta, uma missão, um objetivo. Muitos vêm com uma missão, com a própria família, constituir um lar, cuidar dos seus filhos. Outros vêm com uma missão de auxiliar a humanidade. Mas todos temos uma grande importância. E nós vamos também imaginando da mesma forma que o poeta, agora no mundo espiritual, mas lembrava de uma forma tão profunda e com tantas boas lembranças da sua infância, da sua juventude, da sua terra natal, que nós também possamos ter essas boas lembranças quando retornarmos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, a pátria espiritual. Mas para isso é necessário fazermos o nosso melhor, porque as boas lembranças que ele possuía foi por ter, apesar de uma vida breve, mas ter tido uma vida plena de equilíbrio, buscando o que ele realmente amava, buscando realizar os seus próprios sonhos, com muito respeito, com muita ao pai, à mãe, mas ele busca o que realmente ele desejava. Então que nós possamos também buscar o que é o melhor para a minha vida, sem prejudicar ninguém, mas fazendo o que for bom para mim, para que eu possa ter essa alegria. Fiz o melhor que eu podia e, chegando ao outro lado, ter as lembranças de coisas boas, dos amigos, da família, de tudo, da oportunidade, do trabalho para o nosso próprio crescimento moral e espiritual. Isso vai nos acompanhar durante toda a nossa trajetória evolutiva. Então, gratidão ao nosso querido poeta Casimiro de Abreu, ao nosso venerável Francisco Cândido Xavier, que possamos juntos aproveitar poesia dos imortais.
Muito obrigada. Paz a todos. Que Jesus esteja sempre conosco.